Fala galera do primeiro ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a colonização inglesa na América, beleza? Então, desde já eu peço para você deixar o like, nós vamos fazer um vídeo aqui bem rápido para você poder compreender o capítulo 13 da História 2, beleza? Então, vamos lá. Sabemos que até o nome, 13 colônias, essas colônias inglesas receberam o nome de 13 colônias, aí nós já vemos a diferenciação desse termo 13 colônias é justamente praticamente pela independência que elas tinham em relação à metrópole. Nós já temos o nome 13 colônias porque houve uma fragmentação da colônia em si, que ficou a cargo de cada região a cargo de grupos políticos, ou de grupos que existiam na Inglaterra e que receberam lá essas áreas para administração. Por que houve essa fragmentação? Foi justamente devido aos problemas políticos que existiam na Inglaterra no mesmo período. Então, lá no início do século XVII, nós temos o início dessa colonização, conhecida como colonização tardia, porque enquanto Portugal e Espanha já tinham sido lançadas no processo das grandes navegações muito tempo antes, essas duas nações, como Inglaterra e França, foram as que se lançaram por último, se lançaram depois devido a problemas internos mesmo, até mesmo a Guerra de 100 Anos, beleza? Então, vamos lá. A partir de 1620, nós temos a instalação dos puritanos na América. Os primeiros puritanos, eles chegam na América. E os puritanos, eles que eram os calvinistas ingleses, eles deixam a Inglaterra justamente na intenção de fugir da perseguição religiosa que estava acontecendo na Inglaterra. E, como eu falei, as regiões são chamadas de 13 colônias e elas são autônomas. Essas 13 colônias, elas são geralmente autônomas. E nós temos o seguinte, dentro dessas 13 colônias, elas são, o aspecto de exploração do território, ele é característico ao modelo de colonização, também ao clima e ao local, tá? Então, todo o território da colônia inglesa não foi colonizado da mesma forma, tá bom? Então, nós temos lá, na economia, nós temos a economia era baseada na manufatura e também na agricultura. Então, no norte nós temos uma predominância aí de mão de obra livre e também no norte nós temos, eu nem coloquei aqui, nós temos manufaturas, pequenas aí manufaturas que existia na região norte, tá? Manufaturas e mão de obra livre, olha só, a característica desta região era mão de obra livre, tá? E no sul, a mão de obra escrava, a característica era a mão de obra escrava voltada para o plantation. Que era o plantation? Era o latifúndio, era baseado no latifúndio, monocultura, que aqui na sua maioria era plantações de algodão, que nós chamamos aí na região sul, tá? E a mão de obra estritamente escrava, tá? Negra africana. E o que caracterizou essa forma de exploração aí, ou essa forma de utilização de cada região? No norte você tem um clima mais ameno, tá? O clima mais frio, com estações mais bem definidas. E no sul nós temos um clima mais tropical, uma área mais quente, um solo mais fértil. Então, característico de plantação ou voltado aí para a área agrícola, o sul, tá? Então, na política, nós temos o seguinte: o sul ele recebia o chamado controle estatal, ele tinha o controle do Estado sobre a região do sul, que eram regiões agrícolas, como eu falei, e tinha a mão de obra escrava.
Essa região do sul ela era bem controlada pela Inglaterra, porque a Inglaterra ela tinha ali na região do sul tinha a matéria-prima para a Inglaterra, que era o algodão, que era utilizado lá nas fábricas têxteis, né, lá da Inglaterra. Então, as fábricas e as manufaturas e fábricas da Inglaterra utilizavam um produto que vinha da colônia lá das colônias do sul. E nas colônias do norte, nós temos uma administração mais autônoma, tá? E que era conhecida como negligência salutar. O que é isso, professor? O pacto colonial, que era feito geralmente entre a colônia e a metrópole, onde a colônia deveria e tinha obrigação de comprar produtos na metrópole, esse pacto colonial aqui era deixado de lado. Então as colônias do norte geralmente elas tinham mais liberdade para vender seus produtos e comprar produtos também de outros locais na Europa ou de outros locais no mundo. Por exemplo, nós temos o chamado triangular, o comércio triangular, que era feito entre a América, África e Antilhas. Então, nas Antilhas era fabricado melaço e açúcar, que era vendido para as Américas. Lá na América do Norte eles faziam o rum e o tabaco também. Eles vendiam para a África em troca de escravos, para comprar escravos. Realmente, nesse período, os escravos da América do Norte eles eram muitas vezes comprados em troca de tabaco e rum, que era dado aí, era vendido, era trocado entre os colonos, entre os africanos e os colonos da América do Norte. Então, nós temos uma sociedade autônoma na política, né? Essas colônias do Norte, eles eram mais autônomos, e isso posteriormente vai desembocar lá na independência americana, né? Foi uma situação que levou aí a independência, justamente porque os americanos eles já tinham certo tipo de liberdade em comparação aos sulistas, beleza? Então, falando um pouco sobre sociedade colonial americana, nós temos que saber aqui que era bem dividido, e eles tinham bem estabelecido as divisões entre puritanos e anglicanos dentro do território da Nova Inglaterra, né, dessa colônia, dessas 3 colônias americanas. Eles já tinham bem definido essa divisão. E aí o que aconteceu? O que tinha também dentro dessa sociedade? Esses brancos, que eram os puritanos e os anglicanos, eles se diferenciavam muito dos negros e também dos indígenas. Havia uma diferença clara e restrita dentro da cultura colonial inglesa. Se nós formos falar aí, diferente dos espanhóis e dos portugueses na colonização da América, os negros africanos e os indígenas, eles tinham, os ingleses eles tinham praticamente aversão a eles. Era bem diferente da colonização, onde dentro da colonização portuguesa e inglesa você tem uma interação entre os negros e os indígenas. Entre os brancos, negros e indígenas, uma mistura. Coisa que dificilmente nós vamos ver na América. Porque os ingleses, eles não, falando da sociedade, os ingleses, nesse período colonial, eles não tinham essa interação muito grande. Então, não havia muita interação cultural, muita troca cultural. Então, nós temos poucos negros que se unem a índias, ou poucos negros que se unem a negras, ou negros, enfim, né? Nós temos pouca interação cultural aí. E havia uma repressão muito grande aos negros e também aos indígenas, que nós vamos ver mais à frente, na tal da Marcha para o Oeste, quando os americanos eles começam a avançar para o interior do território americano, eles começam um processo de genocídio negro, de genocídio indígena, que eles começam a dominar e também chacinar esses indígenas e essas tribos que viviam no interior do continente americano, tá?
Então, hoje, todos os problemas que nós vemos raciais lá na América do Norte, nos Estados Unidos, têm origem nesse processo de colonização, onde nós não temos aí uma tolerância ou uma proximidade mesmo comparado ao português e ao espanhol, que também dominaram a América. Nós não temos essa proximidade, tá? E falamos aí sobre a sociedade, sobre a política e sobre a economia do capítulo 13 das 13 colônias. É importante, esses daqui são os tópicos principais que nós temos que ter em mente para resumir esse capítulo e falarmos sobre como funcionava a colônia inglesa na América, tá bom? Então, ficamos por aqui. Esse daí foi a nossa aula. Espero ter conseguido aí ajudar vocês a compreender mais o tema. Qualquer dúvida, deixem nos comentários dúvidas ou sugestões. Valeu, galera. Um grande abraço, primeiro ano. Fiquem com Deus. Valeu.